Bom dia! Como que vocês estão hoje, gente? Tudo bem? Saudade de vocês, hein? Bastante. Mas vamos continuar online, né? E hoje já é quinta-feira novamente. Pensa como que está passando rápido a semana. E daqui uns dias acaba o ano. E aí, nossa, Deus do céu, né? Aí já 2021. Mas vamos lá. Hoje nós vamos explicar para vocês o conteúdo do capítulo 12. Está ali na página, deixa eu só achar a página aqui. Só um pouquinho. Página 27 do livro de vocês. Lá na página 27 do livro. Ok? Sujeito, predicado e as suas classificações. Sujeito, predicado e as suas classificações. Já vou compartilhar o livro para vocês virem onde que é certinho. E depois eu vou compartilhar uma outra tela para vocês entenderem bem melhor. Nessa página aqui, 27. Então, nós temos ali o sujeito e o predicado. Eu só vou explicar primeiro o que é aqui o sujeito e o predicado. Ok? Nos capítulos anteriores, nós estudamos, né, que uma oração ela é constituída por dois elementos que são essenciais dentro de uma oração, que é o sujeito e o predicado. Aqui nós temos informações do que é o sujeito e do que é o predicado dentro de uma oração. Então, nós temos ali, sujeito é o termo que costuma realizar a ação verbal. É aquilo que vai praticar a ação de um verbo, correto? Isso aqui no critério semântico, quando nós estudamos. O sujeito, ele costuma aparecer no início da oração, antes do verbo. Isso daqui é um critério de posição dentro de uma oração. Se ele aparece no início, sim, entendi, Nicolas. Entendo, Nicolas, o que você está dizendo. Cadê o Nicolas ali? Perfeitamente isso, né? Muito bom. Hello, Duda. Olá, Duda. Ok, mas continuando lá, gente. Vamos lá. Então, ali, o sujeito é o termo que costuma realizar a ação verbal, certo? O sujeito, ele costuma aparecer no início da oração, antes do verbo. Isso é um critério de posição, ou seja, dentro de uma oração, o sujeito vem antes e o predicado vem depois, na ordem direta. O sujeito costuma concordar com o verbo em número e pessoa. Se o sujeito da oração, ali nós chamamos lá de sintagma nominal, sintagma nominal é o núcleo do sujeito, que é formado por um substantivo ou por uma palavra substantivada. Pode ser um pronome ou qualquer outra palavra que tenha uma outra classe gramatical e ela vem com o significado de um substantivo, correto? Agora, o predicado é o termo que normalmente apresenta informações sobre o sujeito. Na prática, em uma oração, o predicado é o trecho que resta quando o sujeito é retirado. Então, olha, se vocês observarem, predicado, encontramos o sujeito da oração, eu costumo dizer, o que sobra da oração é chamado de predicado. Depois que você encontra o sujeito e as palavras que acompanham esse núcleo do sujeito, esse sintagma nominal, correto? Então, nós temos ali, sujeito é o termo que costuma realizar a ação do verbo, do que vai se dizer alguma coisa sobre ele, certo? E o predicado são as informações que são apresentadas do sujeito da oração. Aí nós temos
o predicado também. Eu acho que está na outra página ali, aqui nessa página. Aí nós temos, eu já vou explicar para vocês, sujeito simples, composto e oculto, só que eu vou explicar numa outra tela, porque eu acho melhor para vocês entenderem. Então, aqui o predicado, nós temos também o predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal que está aqui nessa outra página, correto? Voltando ali. Temos o sujeito simples, aquele que apresenta apenas um núcleo. Temos o sujeito composto, que ele vai apresentar 2 ou mais núcleos. E temos o sujeito oculto, ele não vai aparecer na oração, mas você consegue identificar esse sujeito através da terminação do verbo, correto? Já entra em detalhes ali. Aí nós temos 3 tipos de predicado. Só lembrando que aqui nos tipos de sujeito, nós temos simples, composto, oculto. Nós temos também o sujeito indeterminado, que ele não aparece aqui. E temos as orações que não apresentam sujeito, né? Oração sem sujeito ou sujeito inexistente, tá? Eles não apareceram aqui ainda, então nós vamos ver apenas esses 3 tipos aqui. Então, ali no predicado, o predicado verbal, ele possui como núcleo um verbo nocional, né? Isso é, aquele verbo que apresenta, que expressa uma ação, correto? E o predicado nominal, só lembrando que o predicado verbal expressa uma ação realizada pelo sujeito da oração. O predicado nominal, ele vai sempre aparecer com verbos de ligação, que com certeza vocês lembram, verbo ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, correto? E o predicado verbo nominal, que está lá na página 30, ele vai apresentar os 2, um verbo de ação, mas eu acabei não dizendo aqui no predicado nominal que ele apresenta um adjetivo depois, né? Ele apresenta o sujeito, um verbo de ligação e uma característica do sujeito, certo? Essa característica é mostrada através de um adjetivo ou de uma locução adjetiva, que aqui quando nós estudamos esse conteúdo, nós chamamos de predicativo do sujeito, que é uma característica ou qualidade do sujeito que está no predicado da oração. Correto? Agora, gente, eu vou compartilhar uma outra tela com vocês. Deixa eu só ver se eu consigo já compartilhar direto aqui. Isso. Aqui nós temos, então, aqui para vocês entenderem melhor, os 3 tipos de sujeito que são pedidos ali. Sujeito simples. O sujeito será determinado simples quando apresentar um único núcleo, ou seja, quando o sujeito for formado por uma única palavra principal. Observem aqui o exemplo. As crianças estão brincando na pracinha. Para você encontrar o sujeito da oração, fazemos a pergunta ao verbo. Quem estão brincando na pracinha? As crianças. Então, aqui, crianças é a palavra principal do sujeito, mesmo que ela esteja acompanhada do artigo as. Então, ali, as crianças é o sujeito da oração, o sintagma nominal, ou seja, o núcleo do sujeito é crianças, é a palavra principal da qual você está falando aqui no sujeito. Então, o que as crianças fazem? Elas estão brincando na pracinha. Encontrei o sujeito, encontrei o predicado da oração aqui. Então, eu tenho um sujeito simples, porque ele apresenta apenas um núcleo, uma palavra principal do sujeito, certo? Então, como temos apenas um núcleo, é um sujeito simples. Aí nós temos também o sujeito composto. Ele será classificado como sujeito composto quando apresentar 2 ou mais núcleos. Deixa eu... Isso, aqui. Igual aqui nós temos o exemplo. Pais, professores e alunos reuniram-se na escola no início do ano letivo para encontrar o sujeito. Quem reuniram-se na escola no início do ano letivo? Pais, professores e alunos. Então, aqui eu tenho o quê? O sujeito dessa oração. Nesse sujeito aqui, apresenta 3 núcleos, porque são 3 palavras que são tidas como principais. Pais, professores, alunos.
Observem que aqui, ó, as setinhas estão indicando núcleo, núcleo e núcleo. Por terem 3 núcleos ali, nós dizemos que esse sujeito é composto, correto? Diferente ali do sujeito simples, que ele apresenta apenas um núcleo, apenas as crianças, certo? O núcleo aqui, crianças. Aqui ele ainda vem acompanhado de uma conjunção, certo? Então, ali, sujeito simples apresenta apenas um núcleo, sujeito composto, 2 ou mais núcleos. Então, aqui, pais, professores, alunos, sujeito composto. Aí nós temos também o sujeito oculto, né, elíptico, como é chamado também, pode ser elíptico, oculto ou desinencial, as 3 formas. Eu prefiro chamá-lo de sujeito oculto. O sujeito será classificado como elíptico ou oculto quando ele não for apresentado de uma maneira explícita dentro de uma oração, mas ele poderá ser reconhecido por meio da desinência verbal ou do contexto em que a oração está empregada. Observem aqui, né, nesse exemplo, como estudaremos para a prova sem os livros? Quem estudaremos? Observem aqui esse verbo, a conjugação dele. Como estudaremos? Quem estudaremos? Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos. Então, aqui não aparece na oração, mas através da terminação desse verbo, eu consigo identificar quem é o sujeito dessa oração. Porque se eu digo estudaremos, quem estudaremos? Nós, certo? Sujeito oculto, nós, identificado pela terminação do verbo estudaremos, primeira pessoa do plural. Correto, gente? Então, aqui são os 3 tipos de sujeito que nós vamos estudar nesse capítulo, que são o sujeito simples, apresenta apenas um núcleo, sujeito composto, 2 ou mais núcleos, o sujeito oculto, ele não aparece na oração, mas você consegue identificar pela terminação do verbo. Se você disser assim, estudei bastante para a prova. Quem estudei? Eu, né? Sujeito oculto, eu, correto? Então, ali você consegue identificar o sujeito oculto através da terminação do verbo. Agora sim, nós vamos ali para a parte do predicado. Só lembrando aqui, gente, que quando você estuda sujeito, os tipos de sujeito, para você encontrar o núcleo, ele é formado sempre por um substantivo, igual que nós temos 3 substantivos, né? Pais, professores, alunos, são 3 substantivos. Ele pode ser formado por pronomes, eu, tu, ele, nós, vós e eles. Ele pode ser formado por palavra substantivada. São palavras que elas pertencem a outra classe gramatical, mas elas aparecem acompanhadas de determinantes, então por isso que elas passam a ser substantivos. Quando você, deixa eu só colocar aqui um exemplo como sujeito simples, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Deixa eu colocar. Olhem aqui, ele ficou grifadinho igual o outro, mas não tem problema. O não foi sua resposta. Não, todos vocês sabem que é um advérbio que indica uma negação, correto? Mas se eu colocar aqui, o que foi sua resposta? O não. Um não, deixa eu colocar, no invés de o, vou colocar um. Um não foi sua resposta. Aqui é um advérbio, mas acompanhado desse artigo, ele passa a ser uma palavra substantivada, correto? Então, aqui, por ter essa palavrinha, não, quando a gente diz uma palavra substantivada, é porque ele vem acompanhado de um determinante e ele deixa de ser aquela classe gramatical que você costuma ter, né, costuma já saber, e passa a exercer uma outra classe gramatical, nesse caso aqui, correto? Isso ali é uma palavra substantivada. Vamos lá, então, agora para os tipos de predicado. Nós temos
3 tipos de predicado: o predicado verbal, predicado nominal e o predicado verbo nominal. Então, nós temos aqui o predicado verbal, indica uma ação sendo constituído por um núcleo, que é o verbo nocional, ou seja, um verbo que indica uma ação. Nesse caso, não há presença de predicativo do sujeito. O que é isso aqui? É uma característica ou qualidade que aparece no predicado da oração que refere-se ao sujeito, formado por um adjetivo ou uma locução adjetiva, correto? Aqui nós temos o exemplo. Nós caminhamos muito hoje. O núcleo aqui, observem aqui, achei o sujeito simples, nós, caminhamos muito hoje, predicado, ok? Então aqui, caminhamos muito hoje. O verbo é caminhamos. Esse verbo indica a ação praticada pelo sujeito nós. Então nós temos aqui um predicado verbal. Por quê? Porque o sujeito da oração pratica a ação do verbo caminhar. Correto? Então, eu digo que aqui eu tenho um verbo nocional, é um verbo que indica uma ação. Um outro exemplo, cheguei hoje de viagem. Cheguei, aqui nós temos um exemplo de um sujeito oculto, né? Quem cheguei hoje de viagem? Eu. Então, aqui, cheguei é o verbo que indica a ação praticada pelo sujeito. Toda essa oração aqui funciona como predicado, certo? Porque o sujeito está oculto. E é um predicado verbal, porque o verbo indica a ação praticada pelo sujeito. Aqui nós temos um outro exemplo. O cliente perdeu os documentos. O cliente perdeu. Perdeu é a ação praticada pelo sujeito da oração, o cliente, certo? Então, por ele, o sujeito praticar essa ação, nós dizemos que o predicado dessa oração, que é perder os documentos, é um predicado verbal. Lembrando ali que o núcleo do predicado verbal sempre será esse verbo de ação. Correto, gente? Então, ali vocês vão lembrar que para se ter, depois que você separou o sujeito de predicado e você identificou ali, já conseguiu identificar onde está o sujeito e qual é o predicado, se você observar que o verbo é um verbo que indica uma ação, né? E essa ação é praticada pelo sujeito, o predicado dessa oração será verbal, certo? O predicado da oração será verbal e o núcleo do predicado verbal sempre será o verbo. Observem que aqui nós temos já grifadinho quais são os núcleos dos predicados. Agora observem ali o predicado nominal. Indica estado ou qualidade, sendo constituído por verbo de ligação, verbo que indica estado. Então, ali são os verbos ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se. São esses os verbos de ligação. Mas qualquer outro verbo que indica uma ação, ele vier no significado de um desses verbos de ligação acompanhado de um predicativo do sujeito, então ali ele também será um predicado nominal, correto? Aqui eu tenho um exemplo. Deixa eu só continuar aqui. Verbo que indica estado e o predicativo do sujeito complementa o sujeito atribuindo-lhe uma qualidade. Há somente um núcleo caracterizado por um nome que é substantivo ou adjetivo. Por exemplo, olhem aqui, nesse exemplo, Alain está feliz. Sujeito da oração Alain, está feliz é o predicado, está é um verbo de ligação, feliz é a característica do Alain, correto? Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito acompanhado de um verbo de ligação, então eu digo que esse predicado está feliz é um predicado nominal, correto? Aqui fiquei exausta. Sujeito oculto que nós temos aqui, eu fiquei exausta. Essa oração é predicado, formada só de predicado. Então, aqui, fiquei, um verbo, se você for observar, mas ficar é um verbo de ligação, correto? Ficar exausta. Então, aqui eu tenho verbo de ligação, acompanhado de predicativo do sujeito, mesmo que o sujeito não apareça, sujeito oculto. Então, nós temos um predicado nominal, formado por verbo de ligação mais
adjetivo, característica do sujeito da oração. Outro exemplo, ele continua atencioso comigo. Quem continua atencioso comigo? Ele é o sujeito. Continua atencioso comigo é o predicado. Continuar é um verbo de ligação. Atencioso é o predicativo do sujeito, que é uma característica do sujeito. Então, aqui eu tenho um predicado nominal, acompanhado do pronome comigo, certo? Lembrando ali que o núcleo do predicado nominal sempre será essa característica do sujeito, que é formado por um substantivo ou adjetivo. Substantivo se ele der uma característica ao sujeito da oração, correto? Então, ali nós temos aqui o predicado nominal, formado por verbos de ligação. Depois vocês, eu acredito que, né, os verbos de ligação, ser, estar, ficar, parecer, vou repetir, né? Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar e tornar-se. Ok, gente? E o núcleo do predicado nominal sempre será essa característica que apresenta no predicado. Aí nós temos também o predicado verbo nominal. No predicado verbo nominal, ele vai apresentar o quê? Um verbo de ação do predicado verbal. Opa, gente, aqui está errado, não é? É assim, isso. O predicado verbo nominal, ele apresenta um verbo de ação e uma característica do sujeito. Então, olha, ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, né, o sujeito vai praticar a ação do verbo, esse tipo de predicado informa sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos. Esse núcleo do predicado verbo nominal será o nome e o verbo, certo? Esse nome é o quê? Essa característica que vai aparecer no predicado da oração. Nesse caso, a presença de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, né, que é uma característica que apresenta no predicado da oração. Complementa o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes uma característica. Aqui nós temos um exemplo. Susana chegou cansada. Susana é o sujeito, chegou cansada, predicado. Observem aqui o verbo chegar, é a ação que ela pratica. Então, a Susana chegou, ela praticou a ação de chegar, mas ela estava cansada. Cansada é a característica dela. Então, ali, se vocês observarem, nós temos um verbo de ligação oculto aqui. Susana chegou e estava cansada. Por isso, nós dizemos que aqui nós temos um predicado verbo nominal, porque ele apresenta uma ação praticada pelo sujeito e logo em seguida já mostra a característica do sujeito dessa oração, correto? Então, aqui nós temos dois núcleos, que é o verbo mais o predicativo do sujeito, que é cansada, correto? Olhem outro exemplo, terminaram satisfeitos os trabalhos. Terminaram, todo o termo aqui é formado de predicado, né? Aí, se vocês observar, terminaram é um verbo que indica uma ação praticada pelo sujeito. Satisfeitos é a características dele, como eles estavam quando terminaram. Então, ali nós temos um verbo que indica uma ação, mais a característica que é chamado de predicativo do sujeito. Correto, gente? Então, nós temos aqui um predicado verbo nominal. Eles terminaram e estavam cansados. Correto? Agora, aqui nesse último, considerou a caminhada desagradável. Ele considerou, sujeito oculto, né? Ele considerou é a ação praticada pelo sujeito. A caminhada desagradável. Observem aqui que desagradável não é uma característica do sujeito da oração, mas do complemento do verbo considerar. Considerou o quê? A caminhada desagradável. Mesmo que aqui ele não esteja referindo-se ao sujeito da oração, mas se vocês observarem aqui, ó, a presença de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto.
Como assim objeto? Aqui, a caminhada desagradável é um complemento do verbo considerar, verbo transitivo direto. E aqui ele está completando o significado do verbo, mas nós temos um substantivo aqui. Ele considerou o quê? A caminhada e foi desagradável, correto? Então, desagradável está qualificando o substantivo caminhada. Então, ele continua sendo um predicativo, é uma característica de um nome que está no predicado da oração, que é o complemento do verbo, correto? Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas eu acredito que sim, né? E então aqui nós temos o verbo considerou, que é a ação praticada pelo sujeito, e um predicativo do objeto, né? Um predicativo que nós temos aqui, que é uma característica desse nome que está completando o significado do verbo. Então, nessas duas situações, nós podemos dizer que o predicado é verbo nominal, correto? Predicado, verbo nominal, porque ele apresenta um verbo de ação mais uma característica. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Então, para identificar um predicado verbo nominal, o verbo que indica ação está expresso na oração. O verbo que indica estado ou qualidade, por sua vez, ele sempre estará oculto ali. Correto? Então, ali, se vocês observarem, predicado verbal, ele apresenta um verbo de ação, ação praticada pelo sujeito. Predicado nominal, ele apresenta verbo de ligação, que vai ligar o sujeito à sua característica. Só lembrando aqui que o núcleo do predicado verbal é o verbo. Aqui no predicado nominal, que ele apresenta o verbo de ligação mais a característica do sujeito, o núcleo do predicado sempre será essa característica, que é o adjetivo ali. E o predicado verbo nominal, ele vai apresentar um verbo de ação mais essa característica, que nós chamamos de predicativo, tá? Então, ali você vai observar. E o núcleo do predicado verbo nominal sempre será esse verbo mais essa característica. Não sei se vocês conseguiram me entender, gente. Agora eu vou retornar ali para o livro de vocês. Olhem aqui, né? Nós temos, rapidinho, eu vou só observar. Sujeito simples apresenta apenas um núcleo, como em a equipe do programa e as equipes do programa. Núcleo aqui é a equipe, que é a palavra principal. Sujeito composto apresenta dois ou mais núcleos, como em a equipe do programa e o nadador. Então, aqui as palavras principais são equipe e nadador. Sujeito elíptico ou oculto é aquele que não aparece na oração e pode ser identificado pelo verbo ou pelo contexto, né? Usando ali o critério sintático ali, que é quando você faz análise da oração. Correto? Aí nós temos aqui o predicado verbal, possui como núcleo um verbo nocional, que é um verbo de ação, um verbo que expressa uma ação no contexto da oração. Daniel Dias ganhou 9 medalhas paraolímpicas. Ganhou é a ação praticada pelo sujeito da oração, certo? Aqui nós temos um predicado, um sujeito composto, né? Minha mãe e meu avô almoçam cedo. Mãe, avô são os núcleos do sujeito, então temos aqui um sujeito composto que praticam a ação de almoçar. Então, aqui nós temos predicado verbal, correto? Predicado nominal tem como núcleo um nome que forma um predicativo, termo sintático que exprime uma qualidade ou característica do sujeito. Esse predicativo se relaciona ao sujeito por meio de um verbo que indica uma ação e sim, que não indica ação, e sim apenas um estado do sujeito. E é chamado de verbo de ligação. A comida está saborosa. Olha aqui o verbo de ligação, mais a característica, né? Núcleo do predicado nominal sempre será essa característica. Olha aqui, ele parecia feliz. Parecia verbo de ligação, feliz, característica do sujeito. Ok? Agora aqui na outra página nós temos o predicado verbo nominal. É um predicado misto que possui como núcleos tanto um verbo nocional quanto um nome. O verbo de ligação sempre estará oculto. Ele voltou alegre. Voltar é a ação praticada pelo sujeito e alegre é o modo como ele estava, certo? Ele voltou e estava alegre. Observe que o verbo de ligação ele fica oculto aqui, tá? Um predicativo, quando expressa uma característica do sujeito, recebe o nome de predicativo do sujeito. É isso que nós estávamos falando ali com vocês.
Correto, gente? Eu já não tenho mais tanto tempo aqui, mas já consegui terminar a explicação dos tipos de sujeito e os tipos de predicado que nós temos ali. Não sei se vocês conseguiram me entender, mas agora eu deixo esse tempo que ainda sobra da aula para vocês perguntarem alguma coisa, talvez vocês não tenham entendido, e depois, na próxima aula, nós fazemos os exercícios dessa página. Certo, gente? Ok, galera, beijo no coração, vejo vocês então numa próxima aula. Tchau, tchau, até mais.